Olá pessoal, aqui é a professora Maria Luísa de Geografia do Colégio Seduca e hoje vamos para mais uma aula de Geografia, onde abordaremos a sociedade e a construção do espaço geográfico no tópico crescimento da população mundial. O crescimento da população mundial, né, lá no início da história, lá nos primórdios, né, essa população era baixa, não havia muito crescimento nessa taxa, né? Muitas pessoas elas morriam de epidemias hoje, como essas que a gente está tendo hoje, né? Do coronavírus. Imagine naquela época que não existia esse avanço tecnológico. Além de epidemias, outras doenças, e também com guerras e até mesmo com a fome. Ao longo do século XIX e das primeiras décadas do século XX, ocorreram um crescimento natural da população, uma redução dessa mortalidade, dessa taxa, certo? Havendo uma elevação na taxa de natalidade, por conta das melhores condições sanitárias, como a construção de esgotos e água tratada, coleta de lixo, melhorias de serviços de saúde, como a descoberta de vacinas, descoberta também de novos medicamentos, como os antibióticos, né, a penicilina, foi muito usada para combater a pneumonia, né, nessa época se morria muito de pneumonia. E esse medicamento, né, ele trazia, né, a cura para essa doença. E entre 1930 e 2017, ocorreu um crescimento acentuado da população. Estima-se que em 2019 a população chegou-se a 7,7 bilhões. E aqui, mais ou menos em 2050, né, segundo as pesquisas, ela pode chegar a 9,7 bilhões de pessoas. Agora vamos ver sobre as taxas. A gente tem a taxa de crescimento natural, taxa de mortalidade e taxa de natalidade. O que seria a taxa de crescimento natural? Essa taxa ela é obtida ao calcular a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Já a taxa de mortalidade é o número de pessoas que morrem em cada grupo de 100 ou 1.000 habitantes em uma determinada área. A taxa de natalidade é o número de pessoas que nascem em cada grupo de 100 ou de 1.000 habitantes em uma determinada área. Vamos ver agora a redução dessa natalidade, né? Atualmente, fatores recentes têm levado a uma diminuição dessa taxa. Em países mais ou menos desenvolvidos, né, com o aumento de custo de vida, né, o aumento acelerado das condições sociais e de criação dos filhos, gastos com moradias, alimentação, vestuário, saúde, educação, né, além da maior difusão dos métodos contraceptivos, né, aliados ao aumento da participação da mulher no mercado de trabalho, né. A mulher hoje, antigamente, né, a mulher era feita para quê? Para cuidar do lar. Hoje, a mulher não. A mulher, ela quer estar inserida, igualada aos homens, né? Então, tem muitas mulheres hoje que são que banca a casa, né? Que paga as contas, que criam seus filhos, né? E tem muitas mulheres que não querem ter filhos, ou então que preferem ter um filho ou 2 filhos, né? Com isso, muitos países lançaram programas de incentivo a natalidade para aumentar a população que no futuro serão necessários para o mercado de trabalho, impulsionando o desenvolvimento econômico e social. Existem muitos países, né, que fazem programas para que as pessoas tenham filhos, né? Lançam programas de dar uma contribuição, um valor para aquela pessoa ter filho, ou então pagar os estudos da criança, né, para incentivar aquela família a crescer. Vamos então, porque em alguns países a taxa de natalidade continua elevada, mesmo assim, com pessoas ainda não querendo ter filho, há países que ainda continua elevada, né? Isso ocorre geralmente em países subdesenvolvidos, geralmente de economia agrária. Boa parte da população é rural, com baixa escolaridade e não há planejamento familiar. Mas o que seria o planejamento familiar, né? É um conjunto de ações
que auxiliam homens e mulheres a programar a maternidade e também a evitar a gravidez. Esse planejamento familiar que a gente vê aqui em postos de saúde, né? Que tem esse planejamento. Vamos falar agora sobre a pirâmide etária, né? Que é um gráfico, como a gente está vendo aí, né? Que representa a quantidade da população de determinado país em relação à faixa etária de idade, né? E separação de gênero, que é homens e mulheres. Como tem esse gráfico aí para vocês, de um lado que está vermelho tem uma mulher, do outro lado um homem. Geralmente de 0 a 19 anos é a base da pirâmide, a pirâmide de pessoas jovens. De 20 a 59 é a área central, é a área de adultos. E o topo da pirâmide, que é a parte de cima, é acima de 60 anos de idosos. A gente agora vai analisar alguns gráficos aqui. População mais jovem, né? Se a gente observar, a pirâmide dessa pirâmide aí, ela é larga no topo, na base, né? Com maior elevada taxa de natalidade e menor população jovem. O corpo vem estreitando e mostrando uma redução do número de idosos. Geralmente, esse gráfico aí é da Bolívia, mas que é um país também subdesenvolvido. Mas a maioria dos países subdesenvolvidos, ela vai ter, né, a sua base mais larga, com a natalidade, com um número maior de natalidade. Na próxima pirâmide, a gente está vendo aí uma população em processo de envelhecimento. Aí a gente tem um gráfico da Coreia do Sul, onde a base da pirâmide é menor, com baixa natalidade, vai se alongando em razão da alta expectativa de vida, sobretudo melhores condições de vida, e o número de idosos é maior. Tanto de homens quanto de mulheres. Mas se a gente observar, o de mulheres ainda é maior. Na população envelhecida, a base é estreita, menor quantidade de jovens e crianças em razão da baixa natalidade, né? Um país onde não nasce muitas pessoas. Há uma grande elevação no número de idosos por causa da maior expectativa de vida, em virtude das melhores condições sociais da população, melhores condições de vida para essas pessoas, né? A gente pode observar aí homens e mulheres. Ocorre em países desenvolvidos, muitos governos eles fazem reformas nas legislações, nas leis das aposentadorias, elevando a idade mínima da aposentadoria para reduzir os gastos públicos com essas pessoas, porque as pessoas mais idosas vivem mais, se aposentar mais cedo, vai ser mais gasto para o governo. Então, pessoal, aí a atividade que a gente vai fazer, certo? No livro, no módulo de vocês, na página 408, 409, 416 e 417. Ok? Muito obrigado. Espero que estejam se cuidando, né? Ficando em casa, lavando as mãos e sair só se for realmente necessário. Até mais. Tchau, tchau.